Olá, pessoal! Nós aqui novamente, hoje, seguindo o nosso curso, então, de Geopolítica Moderna, o domínio das nações, a formação das nações, o domínio europeu no mundo, E um outro grande conflito que a gente não trabalha muito em sala de aula, mas que foi importante para o estabelecimento da geopolítica, exatamente no início do século XVIII. Vamos juntos, gente? Então, vamos observar. Nós temos hoje, gente, então, para ver a Guerra da Sucessão do Trono Espanhol. Uma guerra desenvolvida entre os anos de 1702 e 1714. Beleza, gente? 12 anos de conflito que estabeleceu vários acordos que vão perdurar durante o século XVIII, então, na Inglaterra. Tá, Marcos, por que ocorreu a Guerra de Sucessão Espanhola? Porque, olha, nós estudamos que desde o século XVI, no início, a Espanha era dominada pela dinastia Habsburgo, lembra? Que era da Espanha e era também do Sacro Império Romano Germânico, beleza? Só que dá uma olhada lá. Em 1700 morre Carlos II. E com Carlos II, a morte dele, acabou o ramo da dinastia Habsburgo espanhola, ok? E aí os Habsburgo acabaram ficando exatamente aonde? Na Áustria e no Sacro Império Romano Germânico, as nações, alemães. Então nós observamos aqui, gente, tá? Que o ramo da dinastia Habsburgo acabou na Espanha. E aí surge um problema, ele não deixou herdeiros. Gente, a Espanha então, até então era uma das grandes potências europeias. No século XVI, século XVII, início, ela foi a grande potência europeia, com os Habsburgo. Mas como nós vimos, nós sempre estudamos em aula, ela acabou enfraquecendo, por quê? Porque não investiu em tecnologia e indústria, beleza? Porque nós tivemos um grande período inflacionário chamado a Revolução dos Preços, onde devido a terem jogado muito ouro e prata no mercado, isso desvalorizou o dinheiro europeu, a moeda, e isso causou um período terrível de inflação no século, então, XVII. Beleza, gente? E aqui, então, no século XVIII, nós estamos estabelecendo o quê? Tá? A geopolítica deles. Então, entre os séculos XVI e XVII, a Espanha Habsburgo foi a grande potência. Enfraqueceu por perder a Guerra dos 80 anos e a Guerra dos 30 anos, com o Tratado de Westfália, que transformou a França, lembra, em 1648 em diante, na grande potência geopolítica europeia. E agora, tá, pessoal, mais ou menos o golpe de misericórdia na Espanha, por quê? Com a morte, então, em 1700, tá, de Carlos II e o fim da dinastia Habsburgo, nós vamos ter, então, uma outra disputa. Primeiro, tá, Leopoldo I da Áustria, que era também Habsburgo, reivindica o trono da Espanha, certo? Por quê? Porque ele queria deixar o trono da Espanha para o seu filho, que teoricamente seria descendente também dos espanhóis. Beleza? Então, morre o rei, tá, gente? Vamos lá. Carlos II da Espanha, Habsburgo. E aí, então, o parente dele, Leopoldo I da Áustria, resolve, então, reivindicar para seu filho o trono. Só que não foi isso. Por quê? Porque antes de morrer Carlos II, ele deixa como herança o trono para o Duque de Anjou. Quem é o Duque de Anjou? Neto também de neto de Luís XIV, o grande rei Sol, certo? E aí ele acaba assumindo então o trono espanhol com o título de Felipe V. Tudo bem, em teoria teria acabado a sucessão, ou a disputa da sucessão, porque o próprio então Carlos II tinha deixado, em herança o trono para o seu parente, e também neto de Luís XIV, o rei Sol, que assume então como Felipe V. Marcos, por que não ocorreu isso, essa estabilidade, esse equilíbrio, e aí então ocorreu o conflito? Gente, vamos observar bem. Se nós temos então, gente, tá, a dinastia dos Bourbons, que é Luís XIV, dominando a França, e se o neto dele assumiu também a Espanha, o que nós temos? Se nós temos a França e a Espanha dos Bourbons, então a Inglaterra e os outros países temiam exatamente que Espanha, com todos os seus domínios coloniais ainda na América, e a França, sob a mesma dinastia dos Bourbons, tornasse a grande potência europeia, enfraquecendo as outras nações. Por isso, gente, tá? Isso teve a oposição da Inglaterra, que disputava a hegemonia comercial na Europa e no mundo, tá, gente?
com a França. E é por isso, tá, gente, que em 1701, 1702 e 1703, oficialmente, nós formamos algo conhecido como a Grande Aliança. Vamos de novo, gente? Sublinhe que é importante. O que foi a Grande Aliança? Foi um acordo, tá, que uniram-se, então, a Áustria, a Inglaterra, a Holanda, a Suécia, a Dinamarca, os principados alemães do Sacro Império Romano Germânico, a favor da dinastia Habsburgo. Veja que agora nós deixamos de lado a questão, não estamos falando então agora, gente, de religião. Porque na Grande Aliança, gente, nós temos aí países católicos e países protestantes. Nós estamos vendo uma disputa geopolítica dentro da Europa, tá? Entre duas casas, tá? A casa, então, gente, dos Bourbons, que está no poder na França e na Espanha, contra a casa Habsburgo, da Áustria e Sacro Império Romano Germânico. Por isso, gente, lembra que para nós é importante Portugal, que no início, tá, tinha ficado ao lado da Espanha, acaba desistindo e ficando, então, ao lado da Grande Aliança. Então, o conflito foi assim. De um lado, então, tá, os Bourbons da França e Espanha. Do outro lado, a Grande Aliança, que reunia Áustria, Inglaterra, Holanda, Suécia, Dinamarca, os principados alemães do Sacro Império, tá, gente? E mais Portugal. Então, gente, claro que a Grande Aliança venceu, tá? E é por isso que é muito importante para a geopolítica europeia nós analisarmos exatamente os dois tratados. Por que eu vou separar? Um tratado único. Porque tem a ver com a gente do Brasil, tá? Então, o primeiro tratado, o Tratado de Paz de Utrecht, em 1713, é um tratado assinado, né, da França e Espanha com as outras nações europeias, tá? O que nós vamos elencar de princípios importantes nele? Primeiro, a Espanha teve que renunciar às pretensões ao trono francês. Marcos, como assim? Certo? O rei da Espanha era neto de Luís XIV, né, pessoal? O Rei Sol. E se morre e tal, e aí vai deixar a herança para quem? Nós sabemos que assumiu, né, pessoal, o Luís XV. Mas pode ser que Felipe V, por ser neto, poderia querer. Aí ele novamente seria, então, rei, tá, da Espanha e da França. Por isso, então, Felipe V, tá, ou seja, os espanhóis renunciaram ao trono francês. Beleza? Segundo, a Espanha perdeu territórios e conexões comerciais, tá, para as nações vencedoras na Europa e nas colônias. Vou te mostrar esse mapa aqui, gente, olha a importância dele. Na Europa, a Espanha acaba perdendo ali, ó, dá uma olhada, todos aqueles territórios em verde, tá? A Espanha, claro, né, e o Sacro Império Romano Germânico. Dá uma olhada ali. Olhou? Então, gente, a Espanha perdeu lá ao norte, o que nós chamamos de Bélgica, né? Certo? Ok? Perdeu ali no norte, né, ao sul da Suíça, norte da Itália. Perdeu, gente, a região sul, gente, de Nápoles, também da Itália. E perdeu aí, gente, tá? Também perto da Itália, em verde, aquela região na Europa Central. Então, a Espanha dos Habsburgo entrou, como a França, em plena decadência. Também, gente, nós temos o que aqui? Certo? A França perdeu vários territórios coloniais aos vencedores e deveria reconhecer a legitimidade dos reis protestantes. Beleza? Então a França começa a entrar em decadência, certo? Viveu lá uns 50, 60 anos de ascensão, certo? Com os Bourbons, mas devido à perda da Guerra de Sucessão do trono espanhol, ela entra em decadência. Beleza? Marcos, para nós, por que tu falaste que é importante para nós? Porque, olha só, porque pelo Tratado de Utrecht, nós vamos colocar ele 1713 e 1715. Por quê? Porque Portugal foi um vencedor do conflito, certo? E aí ele foi assinando vários tratados entre 1713, 14 e 15 com a Espanha e a França, que foram derrotadas. Muito importantes nossos tratados coloniais. Então vamos lá. Primeiro, o Tratado de Utrecht, 1713, foi um acordo entre Portugal e França, que tinha como objetivo de restabelecer o domínio português sobre a região do Cabo Verde, certo, gente? No litoral da África. Mas para nós é importante porque também estabeleceu a divisão entre Guiana Francesa e Brasil.
E aí, então, gente, como eu vou te mostrar, olha lá, o Amapá atual, não existia na época, tá, gente? Foi estabelecido, então, o rio Oiapoque, tá vendo, gente? Como divisão entre Guiana Francesa e o território do Brasil, que hoje, então, é o atual Amapá. Beleza? Então, como eu sempre falo, quando nós falarmos, então, Tratado de Utrecht, 1713, tá? Portugal e França. Estabeleceu a divisão do Brasil e Guiana Francesa, que era da França, pelo rio Oiapoque, tá? Marcos, e mais o quê? Bem importante, tá? Já com a Espanha, Portugal buscou recuperar seu controle, onde? Na América do Sul, principalmente. E aí Portugal conseguiu, então, Albuquerque e Puebla, beleza? E também sobre a colônia de Sacramento, onde em 1715, tá, só relembrando, tá? A colônia de Sacramento foi fundada em 1681 por Portugal, onde hoje é Uruguai, e era uma região de pleno domínio da Espanha. E a partir de 1681, vários conflitos ocorreram, tá? E aí, então, a Espanha reconquistou, voltou, reconquistou, trocou e tal. E em 1715, como a Espanha, então, perdeu a Guerra de Sucessão, tá? Ela foi obrigada a reconhecer Sacramento como uma colônia portuguesa, mesmo dentro do seu domínio na América Espanhola. Beleza, gente? Então, esse aqui, gente, lá embaixo, então, dá uma olhada, certo? A colônia de Sacramento, fundada em 1681 por Portugal, nas margens do Rio da Prata, e que nos anos seguintes, de 1681, trocaram de mãos entre Portugal e Espanha várias vezes. Então, relembrando, em 1715, por perder a Guerra de Sucessão do trono espanhol, a Espanha reconheceu, tá? Vamos lá, gente, olhar novamente, que a colônia de Sacramento fosse de Portugal. Então, por isso que é tão importante essa Guerra de Sucessão do trono espanhol para nós e os nossos tratados aqui. Revisando então, gente, para nós, então, a França cedeu uma parte da região da Guiana Francesa para nós e a Espanha reconheceu a colônia de Sacramento sendo portuguesa. Beleza, gente? Espero que tenha esclarecido e que você tenha gostado muito. Então, a Guerra de Sucessão do trono francês e a importância no século XVIII da formação geopolítica europeia, decadência da França, decadência da Espanha e a ascensão naquele período, gente, tá? Da Inglaterra. Beleza, gente? Como uma das potências importantes europeias. Correto, gente? Então, sempre como eu falo para você, gente, bora aprender história? E aprender história, gente, bem direitinho, com qualidade, no História para Valer. Vem conhecer o nosso curso, você vai adorar. Beijo, gente!